Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler dois capítulos, tá? O 3 e o 4 de Êxodo, porque são pequenos, dá para ler e não fica muito extenso, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Pai, perdão por todos os nossos pecados. E te pedimos também que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a tua palavra, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que entendamos tudo o que o Senhor queira nos falar, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Fique conosco, Pai. Nunca nos deixe sozinhas, porque não conseguimos nada sem Ti, Pai. Ajude-nos, fique conosco, nos abençoe, nos dê saúde, nos dê entendimento, sabedoria e que possamos seguir em frente com a leitura da Tua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, nos dê força e ânimo para continuar, Pai. Abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, seus familiares, seus amigos, os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, irmãs, pastores. E abençoe também o nosso Brasil, Pai. O nosso país que está agora entrando numa nova fase, né? Que vai ter as eleições. Que o Senhor abençoe, Pai, alguém que possa fazer alguma coisa pelo seu povo. Não coloque, Senhor, alguém para destruir tudo o que o Senhor tem feito para nós, Pai. Porque sabemos, Senhor, que há pessoas que é contra o Senhor. Fala que tem fé, mas não tem. Então, mas isso, Senhor, nós falamos, te pedimos, mas que seja feito sempre a tua vontade, Senhor. E nós sempre iremos te respeitar. E te agradecemos, e em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Deus fala com Moisés. Neste encontro dramático com o Deus dos patriarcas, Moisés recebe a ordem de voltar para o Egito, libertar o povo de Israel da escravidão e levá-los à terra prometida. Daqui em diante, Moisés vai dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia ao cumprimento dessa ordem de Deus. Você vê, a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas, né? 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, né? Então, ele foi bastante obediente ao Senhor, né? E nós temos, assim, para nós é tão fácil obedecer, porque nós não temos que passar pelo aquele deserto todo que ele passou, né? Porque o Senhor Jesus já fez tudo por nós, já morreu para levar os nossos pecados, né? Então nós temos que acreditar no nosso Senhor e respeitá-lo e obedecer às suas ordens, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de uma sarça, um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro, que a sarça, estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que essa sarça não se queima? Vou chegar mais perto para ver.
Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e eles disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. Nossa, que forte, que lindo, que maravilha. Jesus falou muitas vezes, né? Eu sou. Então, Jesus é o próprio Deus. Oh, aleluia. Que coisa linda. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês e em todos os tempos. Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareci a você e ordenei que lhe dissesse: Tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem,
para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas e lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Agora nós vamos ao capítulo 4, tá? Eu vou ler aqui uma explicação do capítulo 4. Poder de Moisés para fazer milagres. Moisés continua a insistir que ele não pode fazer o que Deus está ordenando. Por mais que Deus lhe tenha dado poder de fazer milagres, quando Deus promete mandar Arão para falar em lugar de Moisés, este finalmente aceita a tarefa. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses dois milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, e ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Sou bem parecida, viu? Também sou tudo atrapalhada. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ela seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar, e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão?
Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Aqui tem uma explicaçãozinha, depois a gente continua, tá? Moisés volta para o Egito. Moisés e a sua família voltam para o Egito. Arão, o irmão de Moisés, se encontra com ele e vai junto ao Egito. Ali os dois se reúnem com os líderes do povo de Israel e explica sua missão. Então, continuando, então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixa que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é o marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Neste meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito, quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. E falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhe tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Bonito, né? Só pedir socorro que o Senhor nos socorre sempre. Só temos que agradecer muito ao nosso Deus maravilhoso, né? Terminamos então de ler o capítulo 4 e 5 de Êxodo. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus.